Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Estamos aí então no quarto domingo do tempo comum e podemos perceber de que a palavra de Jesus parece ser dura, mas também é uma experiência. É o rompimento, na verdade, com toda estrutura que não garante liberdade e a humanização. Então essa ruptura é parte também do caminho, do discernimento, mas ao mesmo tempo de fazer uma experiência sem nos deixar então corromper por outras realidades. A fidelidade ao reino, de alguma forma, é uma causa que deve também atravessar nossa jornada. E por isso, recordemos que toda palavra que ouvimos ou lemos provoca também em nós uma reação, e uma reação muitas vezes profunda. Podemos concordar ou discordar dela, podemos nos sentir animados, confortados por essa palavra, mas também podemos, de alguma forma, nos sentir irritados e tantas vezes entristecidos por causa dessa palavra. A palavra que lemos ou ouvimos pode estar de acordo com as nossas ideias, mas também pode afirmar justamente o contrário do que acreditamos, provocando então em nós, quem sabe até, uma crise, um abalo das nossas certezas. Também a palavra de Deus é, de alguma forma, algo que provoca reações em nós. Às vezes, ela nos levanta de alguma situação em que nos encontramos caídos, nos encoraja, nos anima e nos liberta, nos cura de tantas coisas, mas algumas vezes ela desmascara o nosso pecado, denuncia a nossa injustiça, joga por terra nosso orgulho e revela também a nossa mentira. Portanto, quando ouvimos Deus nos falar na sua palavra, podemos tanto sentir alegria, consolação interior e paz, como também podemos sentir raiva, ódio, tristeza. Contudo, mais importante do que constatar o que sentimos diante da palavra de Deus é tomarmos consciência, na verdade, da importância, do porquê também estamos sentindo certas realidades. Qual ferida a palavra tocou dentro de nós e porque ela deixou também em nós esse sentimento, esse incômodo, que nos deixou inquieto ou quem sabe até com raiva. Quando Deus nos fala, e é importante recordarmos, seu objetivo é, na verdade, nos converter, nos tornar então melhores, nos salvar e não nos agradar. O problema é que na nossa vida e no dia a dia, o grande problema é que a nossa geração se magoa com muita facilidade. Nós costumamos rejeitar, na verdade, como experiência divina, tem um grande problema essa rejeição à verdade e nos cercar muitas vezes de mentiras que não nos ajudam, porque queremos ouvir apenas aquilo que gostamos de ouvir. Aquilo que confirma nossas próprias ideias, nossa visão de mundo. Então, se alguém disser algo que não gostamos de ouvir, manifestando um pensamento apenas diferente daquilo que nós pensamos, mas contrário também ao que queremos, essa pessoa é imediatamente banida, excluída das nossas relações, delatada então dos nossos contatos. Jesus
depois de ter, então, experimentado admiração por parte de seus conterrâneos, conheceu também, ao mesmo tempo, aquilo que ninguém quer, porque depois de tudo isto, ele conheceu a fúria daquele povo. Quando teve que lhes dizer, então, verdades que eles não queriam, na verdade, ouvir. Explico-me um pouco melhor. Os conterrâneos de Jesus não deram crédito à sua palavra, da mesma forma como no passado o povo de Israel também não deu crédito aos profetas, né? E aí Elias e Eliseu. E Jesus então lhes recorda a consequência dessa falta de crédito à palavra, à verdade de Deus. Nenhum milagre foi concedido então ao povo de Israel. Pelo contrário, quem recebeu milagres foram pessoas pagãs. Apesar de não pertencerem ao povo, né, dito eleito. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Isso nos diz Lucas no Evangelho de hoje. Sempre que ficamos furiosos com algo ou com uma pessoa, então, aquilo que nós queremos, a melhor coisa que temos a fazer diante dessa realidade é nos perguntar, né, profundamente, por que ficamos tão furiosos? Será que há algum fundo de verdade naquilo que ela diz? Será que a pessoa está tentando nos fazer ver aquilo que não aceitamos enxergar em nós? Será que a pessoa está buscando, então, constantemente nos ajudar e nós estamos como que cegos? Quantas pessoas mudam constantemente de médico, de psicólogo, de orientador espiritual, de igreja, de religião, porque não aceitam ouvir, né, aquilo que é dito do mais profundo e que é a verdade. Mas vejam que no final do Evangelho nos fala da contra-reação de Jesus. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Quem tem convicção de estar na verdade não retrocede simplesmente porque, né, a sua palavra não está agradando. Aliás, a gente pode recordar aquilo que Paulo também já nos dizia com relação a essa realidade também. Porque ele diz, como uma fé, uma espécie de advertência: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Lamentavelmente, vivemos numa época de ausência de profetismo. Também dentro das igrejas, ninguém hoje quer ser profeta, e o faz justamente para evitar ser criticado, ofendido, perseguido, rejeitado e punido. No lugar do profetismo entrou o fazer média, rasgar-se em elogios, adular, tudo isso em vista de apenas sobreviver, para agradar, para sobreviver na instituição, para agradar esse ou aquele grupo dentro de uma hierarquia. Não, nós não devemos nos enganar quanto a isso. Ninguém gosta de ouvir a verdade, ninguém gosta de quem fala a verdade. Tanto nas igrejas como também em empresas, ambientes de trabalhos, todos os profetas são punidos e todo fazedor de média é promovido. Essa perda de profetismo, esse distanciamento da verdade, essa preferência por agradar, ao invés de sermos sinceros, tem acontecido frequentemente. Muito diferente de nós, Jesus nunca
pautou sua vida pela necessidade doentia e também exagerada de ser amado pelas pessoas. Ele sempre buscou ser verdadeiro e por isso também ser autêntico, coerente e transparente. Foi imensamente amado por muitos, mas detestado também por tantos outros. Jesus sempre teve profunda liberdade diante das pessoas. Ele não tinha medo de perder o afeto das pessoas ao falar para elas o que elas precisavam ouvir. Que sejamos verdadeiros conosco, mas também verdadeiros com os outros. Porque senão nós corremos o risco de nos distanciar daquilo que é a nossa missão, de sermos também profetas. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, recolho-me como de costume. Depois, imaginando, estando ali na sinagoga de Nazaré, em dia de sábado, peço ao Senhor aquilo que quero, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que me livre do erro de me fazer surdo diante da verdade. Que eu jamais rejeite a palavra que pode me curar e me salvar, só porque ela precisa ser colocada em prática, desmascarar, derrubar do pedestral da minha arrogância e também do meu auto-engano. E buscando tirar proveito, reflito sobre alguns pontos. Quando Jesus, então, o texto nos diz, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Depois, será que não é este o filho de José? Depois também, o escândalo da fé da carne de Jesus, porque ele é um de nós. E a nossa pretensão e reação negativa àquilo que é verdade.